Essa é uma conversa sobre a história da homossexualidade de uma forma muito especial em relação ao século XIX e em relação ao século XX. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito entendida do assunto, que, galera, nossa, me deu uma aula que vocês não fazem ideia. Oi, Gilmar, seja bem-vindo, Gilmar, obrigado por estar aqui. O Ricardo, ele gravou um curso sobre a história da homossexualidade com um olhar muito voltado para a medicina. Então, quem já assiste os meus vídeos, quem está lendo o meu livro A Banda Sagrada de Tebas, tem uma visão já maior da história da homossexualidade, principalmente em relação à antiguidade, à pré-história, e a esse momento lúdico que a gente chama de era mitológica. Mas o olhar do Ricardo é um olhar muito diferente, um olhar muito diferenciado. Então, Ricardo, primeiramente, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Com que exatamente um psicanalista trabalha e por que você, como um psicanalista, decidiu gravar um curso sobre a história da homossexualidade e, mais do que isso, compartilhar esse curso de forma gratuita? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Tiago, boa noite a todo mundo, né, que está aqui. É um prazer estar aqui também, conheci seu trabalho, adorei seu trabalho, tá? O livro eu ainda não li, mas os vídeos eu já vi todos. É um trabalho bem bacana, é uma luta conjunta que a gente tem que travar, né? Bom, quanto a essa pergunta do que me fez, o que fez um psicanalista se voltar para esse curso, montar esse curso e, sobretudo, compartilhar ele de forma gratuita, tá? Primeiro de tudo, o psicanalista é aquele que se preocupa com o sofrimento humano, né? E tudo aquilo que diz respeito ao sofrimento nos interessa. E mais do que isso, mesmo quando a gente vai fazer uma análise mais social sobre algum fenômeno social como a homossexualidade, é sempre partindo do pressuposto de que há alguém que sofre e é sempre focalizando esse viés, tá? Eu, como psicanalista homossexual, já passei por várias coisas na vida, né? Várias situações que me levaram a um sofrimento muito grande, assim como todo mundo, né? Me tratando, fazendo a minha análise, eu vou conseguindo dar efetuar uma certa elaboração dessas questões que me fizeram sofrer, né? E esse curso veio mais ou menos por esse viés. Esse curso foi uma maneira de eu elaborar as minhas questões, tá? Eu não sei se vocês... Bom, quem não viu o curso vai perceber que na última frase do curso eu chego a aprender o choro, né? Porque eu cheguei a uma conclusão no curso que eu ainda não tinha tido, né? Então foi um curso para eu fazer uma elaboração das minhas questões, foi um curso para eu acabar me conhecendo melhor e, sobretudo, foi um curso para que outras pessoas tivessem a sensação libertadora como você teve e como outras pessoas comentaram que tiveram uma sensação completamente libertadora. É uma delícia eu estar andando na rua, aí alguém me fala: professor, você fez o vídeo sobre a homossexualidade. Aí a pessoa fala assim: muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá? Muito obrigado. E fala de novo, 3 vezes muito obrigado. Então, e mais também a questão da gratuidade do curso tem muito a ver com uma questão política. Eu sou um professor de universidade pública, tá?
E na universidade pública, a gente, além de ensinar, além de fazer a pesquisa, a gente também trabalha com a extensão. Tá? O que é uma extensão? A gente parte do pressuposto de que a sociedade paga os seus impostos e são esses impostos que sustentam a nossa universidade. E a gente faz extensão quando a gente devolve alguma coisa à sociedade, né? E esse curso foi gratuito, foi uma das várias formas que eu encontrei de devolver à sociedade um agradecimento, né, por manter viva a universidade que eu trabalho. Foi um curso criado há 2 anos atrás, no meio de uma pandemia, quando a gente estava num momento político um tanto quanto conturbado, né? Então, por tudo isso, né, eu fiz esse curso. Não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que eu fui fazendo. No início eram só 4 aulas, e na primeira aula eu falo, gente, vai ser 4 aulas, mas a coisa ficou surgindo tanta coisa que eu fiz 5, né? E sem prever até onde ele ia dar, tanto que teve esse efeito surpresa no final. O curso do Ricardo se chama História da Homossexualidade, ele está disponível lá no YouTube. E quando eu comecei a assistir esses vídeos, me chamou muita atenção o fato de você ser um professor de universidade pública, então eu imagino que sua agenda é muito ocupada, né? Você dá aula na Unirio, uma universidade importante, e você estava ali compartilhando um curso de forma gratuita. E eu fiquei imaginando quantas pessoas homossexuais sofrem depressão, sofrem com crenças limitantes, porque acreditam que o fato delas serem homossexuais vai levá-las para lugares horríveis, desde ao inferno, quanto a uma vida solitária. Mas ali, de uma forma tão fácil, tem um material extraordinário feito por um psicanalista, galera. Ou seja, a gente não está falando aqui de um material feito por alguém que está dando uma opinião. A gente está falando de alguém que lida com saúde mental. A gente está falando de uma área científica. E por que as pessoas, será, não correm atrás do que realmente pode ajudá-las? É muito interessante ver que, às vezes, quando a pessoa está ali no momento de depressão, no momento de... pensando até em tirar a sua vida, Ricardo, no lugar dela procurar o que um psicanalista, o que um psicólogo pode dizer a ela como ajuda, ela vai procurar, às vezes, a opinião de um religioso, de um líder religioso, que, às vezes, vai jogá-la num buraco ainda maior. Porque não se tem naquele meio um compromisso de estudar a homossexualidade com um olhar, primeiramente, histórico, e no segundo lugar, com um olhar científico. Mas uma coisa muito interessante no seu curso é porque você não conta a história da homossexualidade com o envolvimento da medicina apenas elogiando. Você mostra como a medicina entrou nessa história, primeiramente, de uma forma teoricamente boazinha, tentando ajudar os gays a não irem para a cadeia, mas também estigmatizando a homossexualidade. Então, as próximas perguntas vão ser relacionadas ao que você conta para a gente sobre como a medicina, a ciência tratou a homossexualidade a partir do século XIX, ou seja, século XIX e século XX. Mas eu não posso te perguntar isso antes de mostrar para a galera o que estava acontecendo quando o século XIX chegou. Ou seja, século XVIII. O que o século XVIII deixou para o XIX em relação à homossexualidade? E aí eu vou pedir para que você fale para a gente especificamente sobre algo que você disse no curso que me marcou muito, que são os hospitais gerais. O que eram esses hospitais gerais, Ricardo? Onde eles ficavam? E quem é que ia para lá? Bom, esses hospitais gerais não, são ainda, porque eles ainda existem, né? Embora sejam prédios públicos ou tenham virado hospitais tal como a gente conhece hoje em dia no século XXI. Esses hospitais gerais foram construções imensas, tá? Nas grandes cidades europeias, para onde eram enviadas toda considerada uma
discórdia da população. Tá? Era para lá, por exemplo, que eram mandados mendigos, bruxas, místicos, loucos, sobretudo, e inclusive os chamados sodomitas. Tá? Sodomita era um nome que ninguém sabia muito bem como definir. Em algum canto, a sodomia é definida como uma depravação sexual, tá? Qualquer. Em outros lugares, a sodomia está descrita conceituada enquanto sendo o amor entre dois homens ou duas mulheres, né? E em outros lugares a sodomia era considerada que apenas o homem passivo na relação seria considerado um sodomita. Mas fato é que em Paris, o dado é do Foucault, da História da Loucura, em Paris mais de 4.000 sodomitas foram enviados para esses hospitais gerais, junto dos loucos, dos mendigos, das bruxas, né? E eles iam lá para viver numa espécie de depósito. Era um grande muro que separava a sociedade dessa população, tá? Até que esses hospitais gerais entraram em decadência e houve um certo afrouxamento do Código Penal em relação a esse crime da sodomia em alguns países. Tá? Sodomia, a referência a Sodoma é óbvia, né? E a partir daí, esses sodomitas em alguns países passaram a adquirir uma liberdade maior, em outros países eles passaram a ser considerados ainda criminosos, porém não necessariamente levados para esses hospitais. Esses hospitais ainda existem, muitos deles se transformaram, como eu disse, em hospitais propriamente ditos, hoje em dia, com médicos trabalhando, com enfermeiros trabalhando, porque não havia isso nesses hospitais gerais, tá? Era simplesmente um depósito. Havia padres para ficar livrando as pessoas do inferno, né? Não havia um tratamento, apesar do nome ser hospital. Tá? Hoje em dia eles são hospitais propriamente ditos, ou então prédios públicos que abrigam outras funções do Estado. Uau, Ricardo, que coisa pesada, né? Então você está me dizendo que no século XVIII, os homens e mulheres que hoje nós chamamos de homossexuais, eles podiam ir, então, para esses hospitais gerais, que na verdade eram, como prisões, depósitos, como você mesmo disse. Não eram hospitais. Mesmo se fosse, já não seria bom, mas nem hospital era. Além deles serem levados para esses lugares como um lixo, como escória, os gays também estavam ali por causa de uma influência religiosa. O próprio nome dado para esse crime era sodomia, ou seja, uma referência clara a mitos bíblicos. Então, eles eram criminalizados por causa da influência cristã, da influência das religiões abraâmicas. Lembrando que século XVIII é pouco depois do final da Idade Média. Porque 3 séculos, galera, para a história humana, são nada. 3 séculos são nada. Então, a gente está falando século XVIII, pouco depois da Idade Média, ou seja, ainda existia a influência do cristianismo, a influência da igreja. E você está me dizendo que... aliás, você está me dizendo, não, você disse isso no curso, e isso me chamou muita atenção, Ricardo, que os próprios familiares podiam entregar esses sodomitas, ou seja, esses gays, ou seja, os próprios parentes, os próprios vizinhos podiam entregar os gays para essas lideranças, levarem os gays para esses hospitais gerais que eram depósitos de lixo, na verdade, né? Que eram prisões. Como que isso acontecia? Como que um pai, uma mãe tinham coragem de entregar o próprio filho? O que levava uma família a fazer isso com um homossexual?
É. Isso tem a ver com o Código Penal francês, tá? Eu não li muito a respeito disso, e ele modificava toda hora, né? Mas no século XVIII, a família tinha uma maior autonomia, né, diante da criação de filhos do que tem hoje. E se a família quisesse enviar um filho a esse hospital por desacato à honra, né, podia, a partir de uma sentença de um juiz, né, que esse filho fosse levado. E muitos foram levados assim, sobretudo, por exemplo, quando um homem casado tinha relação com outro homem, tá? Havia uma pressão imensa para o amante ser levado, né, para esses hospitais gerais, tudo em nome da honra da família. Tá? Era uma época diferente, as leis eram diferentes, né? E muitas famílias faziam isso exclusivamente em nome da honra, tá? Por preconceitos, como você disse, por demais antigos, né? E, enfim, era assim que se passava. Tá? Ricardo, e quando chega o século XIX, há uma mudança que eu achei extraordinária a forma como você colocou essa mudança. Você fala que a homossexualidade nasce ali no século XIX como uma verdade subjetiva. Então, para a galera que está chegando agora, a gente anunciou essa live para falar sobre a criação da homossexualidade, a invenção da homossexualidade. E eu coloquei esse termo como título exatamente para deixar ali uma pulga atrás da orelha, porque, teoricamente, a gente sabe que a homossexualidade existe desde que a humanidade existe. E não só na humanidade, em todos os reinos de seres vivos. Só que o termo homossexualidade é muito recente. Ele é muito recente. Antes disso, o que hoje nós chamamos de homossexualidade tinha outros nomes. Então, o que a gente vai chamar aqui de criação, invenção da homossexualidade, não diz respeito à natureza homossexual, mas à palavra homossexualidade, e mais do que isso, é aí que entra o que o Ricardo vai explicar aqui pra gente. O que está por trás dessa palavra, que é o que ele chama de verdade subjetiva. Conta isso pra gente, Ricardo. É. Bom, como o Tiago falou, e como todo mundo sabe, sempre houve, segundo os referenciais do Foucault, tá, que é o historiador que eu trabalho no curso, sempre houve homens amando outros homens, mulheres amando outras mulheres. Mas eles não eram homossexuais, tá? Na Grécia Antiga, por exemplo, havia a prática, a valorização da prática da pederastia, né? Que, como eu explico no curso, é um termo que em português tem um sentido horrendo, né? Mas que na língua grega é um conceito super afirmativo. A pederastia dizia respeito às relações sexuais que haviam entre um professor, entre um filósofo e o seu aluno. Tá? O professor encantado pela jovialidade do aluno e o aluno encantado pela sabedoria do professor. Tá? E essa relação de pederastia é um mito a gente dizer que a Grécia aceitava bem a relação entre dois homens. Não. Aceitava a relação de pederastia. Se quando esse aluno crescia e se ele ainda mantivesse o caso de amor com o professor, aí não havia valorização nenhuma. Tá? Entre dois homens feitos, entre duas mulheres. Tá? Então, assim, apesar de sempre ter havido homens que amavam outros homens, mulheres que amavam outras mulheres, ao longo da história, essa relação foi experienciada de uma forma completamente diferente. Tá?
Por exemplo, na Idade Média, havia a questão do pecado, né? Homens que amavam outros homens se viam como pecadores. A questão divina era o que estava em jogo. Tá? E a homossexualidade, ela é uma criação do século XIX, quando o amor entre dois homens passou a ser uma questão propriamente médica, certo? Quando esses homens que amavam outros homens, esses sodomitas, foram colocados para fora dos hospitais gerais, em alguns países, como eu disse, eles continuaram a ser condenados como criminosos, tidos como criminosos. E aí chega a medicina, que era uma ciência também recém-nascida, tá? E se propõe a olhar para esses sujeitos não como criminosos, mas sim como anormais, desviantes ou perversos. Agora, os homossexuais não eram mais presos, mas eram tratados, tá? Por médicos, por cientistas. Então, é por isso que o Foucault vai, por outros fatores, que o Foucault vai dizer que a homossexualidade só nasceu no século XIX, porque não foi apenas um termo que foi criado, mas tudo o que esse termo carrega. Homossexuais agora, que antes rezavam para não irem para o inferno, né, agora lotam consultórios de cientistas para tentar entender por que eles são anormais, por que nós somos anormais, por que nós somos desviantes, e arranjar um meio da gente se livrar disso de alguma forma. Por quê? Porque é uma condição do cientista, quando ele se volta para algum objeto de estudo, ele encontrar a verdade disso, né? E quando os cientistas se voltam agora para a chamada homossexualidade, é para descobrir a verdade de nós homossexuais. Ou seja, os cientistas postulam que há uma verdade sobre a gente, né? Postulam que essa verdade é uma verdade anômala, anormal, pervertida, desviante, né? Para livrar a gente agora das prisões, porque a diferença entre o hospital geral e a prisão é que a prisão, que também é uma instituição nascida só nessa época, propõe o tratamento dos presidiários, né? Nos hospitais gerais não tinha. Tudo isso com essa boa intenção. Vamos livrar os homossexuais da cadeia. E sem perceber o tamanho do efeito colateral que isso tem até sobre a gente em 2022, 2023, 2024. Por quê? Porque cientistas são aqueles que dizem verdades. E se eles estão dizendo que a gente é anormal, ferrou. Tá? A nossa verdade é ser anormal, a nossa verdade é ser desviante. Então, dizer que a homossexualidade só nasceu no século XIX implica em considerar que, a partir do século XIX, homens que amavam outros homens passaram a se julgar enquanto anormais, e isso em função do próprio discurso científico que se volta sobre a gente. A cada fantástico descobrem a nossa verdade, que não sei quem em Massachusetts, não sei quem em Harvard, descobriu o gene da homossexualidade, o DNA da homossexualidade. E ser homossexual significa, além de amar outro homem, além de uma mulher amar outra mulher, significa achar que a nossa verdade mais verdadeira é ser anormal.
E mais do que isso, né, Ricardo? É como se a gente fosse, antes de qualquer coisa, homossexual. E às vezes até apenas homossexual. Isso que o Ricardo está falando, galera, é muito importante. Por quê? Embora hoje o termo homossexualidade tenha uma carga positiva, soe até como uma bandeira, ele não nasce assim. Ele nasce primeiro, de uma forma como se fosse boazinha, para tentar nos livrar da prisão, mas nos mostrando como uma doença, como anormais. Porque quando você vai pegar antes disso, todos os outros termos, e eu falo muito, inclusive, sobre isso aqui em A Banda Sagrada de Tebas, todos os outros termos usados para se referir aos homossexuais, não colocava isso que a gente chama de homossexualidade como uma verdade subjetiva. Inclusive, as condições para se determinar quais títulos essas pessoas iam receber variavam tanto, variava com a idade que a pessoa tinha, se era um cidadão ou se era um escravo, se era o ativo ou se era o passivo. Enfim, não existia essa ideia de que de um lado estavam os heterossexuais e do outro lado estavam os homossexuais. Existiam pessoas que amavam pessoas do mesmo sexo e pessoas que não amavam pessoas do mesmo sexo. Quando nasce essa palavra homossexualidade, e aí a gente fala, né, da criação da homossexualidade no século XIX, ela nasce para colocar essa nossa característica como uma doença. E ela se torna como se a nossa verdade subjetiva, às vezes, é maior do que qualquer outra coisa. E a gente luta contra isso até hoje, porque, por exemplo, eu estudei muito para ser um jornalista, eu estudei muito para ser isso, para ser aquilo, eu tive que me esforçar muito para conseguir tal coisa e tal outra coisa. Eu tenho N qualidades, N defeitos, eu faço N coisas durante o meu dia, mas é como se eu fosse, no fim das contas, só um homossexual. Se eu não colocar na biografia do meu Instagram que eu trabalho com homossexualidade, é como se eu não tivesse uma autoridade para falar desse assunto. E se eu falo desse assunto, é como se eu só pudesse falar desse assunto. E eu te pergunto, algum ser humano acorda e dorme só pensando em sexo ou em sentimentos por outras pessoas? Claro que não. Como qualquer outra pessoa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem amigos, a gente tem animais de estimação, a gente tem medos, a gente tem sonhos, a gente quer viajar, a gente é tanta coisa, faz tanta coisa, mas a partir do momento que essa palavra homossexualidade ela é cunhada e ela vem colocar isso como uma verdade subjetiva em nós, a gente se torna isso e apenas isso. E pior, naquele começo ali, como doentes. Tudo bem que a medicina quis, como se diz, nos ajudar a não ir para a prisão, né, Ricardo? Mas nos colocou como doentes. Ou seja, eu falo muito aqui em A Banda Sagrada de Tebas sobre os celtas, porque eles são um dos poucos povos antigos, depois do surgimento do patriarcado, que lidaram de uma certa forma bem com a homossexualidade. E nem entre os celtas existia um termo que separava os homens héteros dos homens homossexuais. Inclusive, muitas mulheres se casaram com homens que hoje nós chamamos de homossexuais, e a gente precisa chamar de homossexuais para que as pessoas entendam o que a gente está falando, mas que, na verdade, não estavam limitados como a gente limita hoje. Era muito comum, por exemplo, entre os celtas, um casal de homem e mulher, porque eles queriam ter um filho, mas a esposa sabia que aquele homem tinha um parceiro. Era muito comum isso, vários historiadores registraram isso. Claro, a forma como eles viam as relações era muito diferente. Inclusive, eu acredito que muito mais madura. Os casamentos tinham menos tabus e hoje então havia menos sofrimento em relação às consequências desses tabus atuais, como, por exemplo, a traição, a mentira, né, por estar preso ali em uma caixinha. Mas é muito importante entender isso. A homossexualidade, embora hoje seja uma palavra que a gente usa, e eu não discordo disso, tipo, né, já é uma consequência histórica. E quando a gente diz, as pessoas entendem o que a gente quer dizer, mas isso só se torna realmente o nosso título, como se fosse um carimbo na nossa testa, a partir do século XIX. Uhum. E, Exato. pode falar. É exatamente isso que você está falando.
O que que acontecia? Um homossexual ia procurar um médico para saber a verdade sobre ele, tá? Aí esse médico analisava o corpo para saber se tinha quadril largo, né? E aí se tinha quadril largo, por exemplo, é porque era homossexual. Perguntava assim, você tem algum parente com distúrbios sexuais? O meu tio-avô tinha fetiches. Então deve ser por isso que você é homossexual, né? Durante a infância eu gostava de brincar com os bobs de cabelo da minha babá. Deve ser já uma expressão da minha homossexualidade. Ou seja, a maneira de um círculo vicioso, homossexual e psiquiatra, tentando descobrir a verdade sobre si, passavam a relacionar tudo à homossexualidade. Então, essa homossexualidade, como você bem disse, passa a ser a nossa verdade mais verdadeira e a causa de tudo, né? Por exemplo, se eu sou um médico e me pergunto, será que tal paciente vai querer ser atendido por mim, mesmo eu sendo homossexual? E é um pensamento que ronda a gente é mais homossexual do que médico. Se eu me pergunto, eu quero ser pai, mas será que se eu for pai, isso vai interferir no desenvolvimento do meu filho, mesmo sendo homossexual? É porque eu sou mais homossexual do que pai. Será que a minha mãe vai me desprezar por eu ser homossexual? É porque eu sou mais homossexual do que filho, né? E muitos de nós, por vários momentos da nossa vida, passamos, de fato, 24 horas por dia, às vezes inconscientemente, achando que tudo que a gente faz é derivado dessa nossa verdade mais verdadeira, que é ser homossexual, né? Um hétero não fica se fazendo essas perguntas, né? Então, assim, olha a tamanha consequência que teve essa postulação de que existe uma verdade sobre a gente e de que essa verdade é uma verdade de que a gente é anormal. A nossa verdade mais verdadeira, a causa de tudo, né, o que a gente faz, é uma coisa um pouco cruel, tá? É uma coisa que, voltando àquela sua primeira pergunta, é algo que eu fui descobrindo lendo esses textos, né? E eu vendo pacientes, eu vendo amigos muito próximos sofrendo por causa dessas questões, né? Eu decidi compartilhar tudo isso, né, para justamente homossexuais passarem a se repensar, porque isso invade todos os níveis da nossa vida. Tipo, eu gosto de Britney. Se eu gosto de Britney é porque eu sou homossexual. Não, mas eu não gosto de Britney, eu sou metaleiro. Mas como pode eu ser homossexual e metaleiro? Né? Ou seja, a homossexualidade está por trás do nosso gosto musical, está por trás da nossa escolha profissional, está por trás da nossa relação com os nossos pais, e ela deveria ser um simples fragmento da nossa vida. Ela devia ser aquilo que fizesse a gente ter prazer, né? Mas não, ela é a nossa verdade. Aí a pergunta é, com esse peso todo, como é que a gente ainda consegue ter prazer, sabe? Com tanta culpa, com tanta coisa na nossa cabeça, né? Como é que a gente consegue ainda ter algum tipo de satisfação? Sabe o que eu acredito, Ricardo? Que nós, tentando sair da gaiola de crenças limitantes, da gaiola onde as religiões nos colocaram, dizendo que éramos pecadores, íamos para o inferno,
nós lutando para ter conhecimento e sair dessa gaiola, nós corremos sempre o risco de entrar numa outra gaiola, que é a gaiola de achar que tudo na nossa vida é homossexualidade. E uma coisa que eu acho muito importante entender é que não adianta você se livrar de uma gaiola e entrar na outra. Hoje, a gente usa o termo homossexualidade, ele se tornou, de uma certa forma, positivo, as pessoas entendem o que a gente quer dizer, mas uma coisa que não pode sair da nossa cabeça é que, da mesma forma que a gente lutou contra os preconceitos religiosos, e luta até hoje, né? A gente também precisa lutar contra os preconceitos que essa medicina completamente influenciada pelo cristianismo, e você fala isso no seu curso, eu achei incrível. A gente tem que se lembrar que século XIX, galera, é 1800 e tanto. Eu não estou falando de 1900 e tanto, porque às vezes as pessoas escutam o século XIX e associam com 1900 e tanto. Não, eu estou falando de 1800 e tanto. A gente sabe o quanto a religião, principalmente o cristianismo, era influente no Ocidente em 1800 e tanto. A medicina dessa época é a medicina que vem tentar nos tirar da prisão, literalmente falando, da cadeia, ou seja, que vem tentar nos tirar da mão da polícia, mas nos coloca na mão de médicos que são cristãos normalmente, ou quando não são cristãos, carregam esse costume que receberam dos seus pais na criação. E se a gente não se atentar hoje de que aquela medicina daquela época estava sob uma influência de tabus, de crenças limitantes, a gente aceita esse título de homossexual como uma coisa superior na nossa vida. E não é. A homossexualidade, ou seja, a nossa sexualidade, ela é só uma fração de quem nós somos. Ela não nos limita e ela não é tudo o que nós somos. Eu, por exemplo, sou o que dizem homossexual. Mas eu não gosto, por exemplo, acho que 99,9% das músicas que os homossexuais gostam. Eu não gosto de balada. E sempre me questionaram isso, como você é gay e você não gosta de ir à balada. Eu fui à balada, Ricardo, uma vez na minha vida, porque eu tinha entrado em um trabalho novo e eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e aí os meus colegas do trabalho me convidaram para ir, inclusive o meu chefe, e eu aceitei, né, para poder estar ali com eles, criar vínculos, e eu fui. E quando deu mais ou menos 2 horas da madrugada, eu já não aguentava mais calar. Eu tive que explicar para eles porque eu precisava ir embora, porque eu estava me sentindo muito deslocado. Ou seja, tinha a ver com a minha personalidade, o meu jeito. E as pessoas questionam isso. Mas como pode você ser gay e não gostar de balada? Como se o fato da minha sexualidade ser A tivesse que determinar todos os meus gostos, todos os meus estilos de vida, todas as minhas escolhas. Galera, isso é uma prisão. Concorda comigo, Ricardo, que isso é uma prisão? Concordo totalmente, tá? É uma prisão, é uma única forma da gente se identificar, é uma questão até segregadora em relação a outros modos de ser homossexual, tá? E como você falou, tudo isso criado pela ciência. A gente nunca pode esquecer que quando a bancada religiosa do Congresso propõe aquelas loucuras todas, é sempre com argumento científico. Tá? Porque se fosse argumento religioso, já todo mundo ia, aquilo não ia passar de modo algum. É sempre com argumentos científicos de cientistas extremamente moralizatórios e desavisados no mínimo, quando não extremamente preconceituosos. Tá? Como você disse muito bem, a gente tem um novo inimigo, tá? Que é esse discurso da ciência que aprisiona a gente numa série de gaiolas, tá? É como se é como se a ciência tivesse criado um problema e se proposto a tratar desse problema que ela própria criou. Né? É uma coisa meio louca, né? Mas e também é uma coisa perigosa, né? A gente dizer isso, porque fala assim, a gente vive num momento meio de um antagonismo entre ciência e religião, né? Criticar a ciência não significa ir para a religião, de forma alguma, tá? Não é porque a ciência está sendo problematizada que a religião vai estar certa, não, tá? A gente tem que fazer um trabalho
extremamente questionador, tanto de um lado quanto do outro. Tá? E porque, assim, de repente, um hétero não se pergunta por que eu sou hétero. Por que a gente, diabos, literalmente, a gente tem que se perguntar por que a gente é gay a todo instante. Ricardo, Né? é Essa... aí que, é aí que entra a minha visão de que o conhecimento histórico ele precisa estar acima de qualquer outro conhecimento. Porque mesmo a ciência, ela pode falhar. E aí eu acho legal da parte da ciência de reconhecer que ela é algo contínuo. A ciência está sempre em construção, tanto que ela trabalha com teorias. Ela nunca trabalha com verdades absolutas, né, diferente da religião. Só que quando uma pessoa quer criminalizar alguém ou condenar alguém, principalmente quando quem está tentando fazer esse julgamento é uma pessoa religiosa, ou seja, que já está acostumada com trabalhar com verdades absolutas, ela vai pegar as teorias científicas e vai tentar usá-las como verdades absolutas. Ou seja, ela vai tentar usar isso da mesma forma que ela usa a Bíblia, ela vai tentar também usar a ciência. Mesmo a gente sabendo que a ciência está sempre em construção, está sempre procurando o quê? Melhorar, aperfeiçoar, descobrir mais coisas, funilar as coisas. Só que normalmente as pessoas não têm essa capacidade crítica de entender que a ciência está sendo usada como uma ferramenta para o quê? Excluir, para condenar, para denigrir determinados grupos. E aí entra a questão histórica. Porque se você conhece a história da humanidade, ou busca conhecer, né, porque também é uma outra questão que a gente vai estar sempre construindo, você não cai nessas armadilhas. Porque você consegue fazer críticas que estão além da questão de dualidade entre ciência e religião. Você consegue, por exemplo, olhar para determinadas sociedades, como a celta, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, e ver que eles lidavam com isso que a gente chama de homossexualidade de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural e respeitosa. Ou seja, eu consigo ter, por exemplo, nesse povo celta, um referencial muito mais saudável. E consigo olhar, por exemplo, para outros grupos que teoricamente respeitavam a homossexualidade, não respeitavam coisa nenhuma, porque usava também suas crenças para limitar, como os romanos, por exemplo, e os próprios gregos no final ali do período da Grécia Antiga, que permitiam, por exemplo, um homem mais velho ter relação com um homem mais novo, mas não permitiam dois homens terem relações. Porque, por exemplo, os gregos no final da antiguidade tinham tanta dificuldade de acreditar no que Platão dizia, por exemplo, sobre Aquiles e Pátroclo serem um casal. Porque Aquiles e Pátroclo tinham a mesma idade praticamente. E pior ainda, Aquiles era mais novo do que Pátroclo. E aí os gregos piravam. Porque teoricamente Aquiles tinha que ser o ativo, mas Aquiles era mais novo do que Pátroclo. Ou seja, conhecer a história é muito libertador nesse sentido. Então eu acho que quando eu pego esse conhecimento da história e mitológico, como eu faço nos meus vídeos, no meu livro, e vem o seu conhecimento, né? Para quem está entrando agora, o Ricardo, ele é psicanalista, professor universitário, que é o conhecimento científico, você consegue não entrar nem na gaiola da religião e nem na gaiola da ciência. Exato. Como você está falando, é necessário um trabalho crítico, histórico, da gente justamente tentar entender por que as coisas passaram a ser dessa forma. Né? A gente fazendo isso, a gente sai do pressuposto de que as coisas são eternas e imutáveis e passa a ver tudo como uma construção histórica e contingencial. Né? Por exemplo, a vivência entre dois homens que se amam no meio de uma floresta, entre tribos, no meio de floresta, sem nenhum contato com isso que a gente chama de civilização, vai ser uma vivência completamente diferente da nossa. Né? Ou seja, tudo tem que ser muito relativizado, justamente para a gente não cair em dogmas tanto científicos, quanto religiosos, quanto esotéricos, quanto de qualquer outra ordem, né? E para a gente ter um julgamento crítico a respeito das coisas, a respeito de nós mesmos. Esse é um remédio contra qualquer fundamentalismo. Tá?
O remédio contra qualquer fundamentalismo é a gente ver os fenômenos sociais como construções históricas, ou seja, a partir de um determinado tempo a coisa passou a ser assim. Mas isso não quer dizer que vai ser para sempre assim, tá? Ou que tenha sido sempre assim. E mais, os fenômenos sociais têm um caráter contingencial. Ou seja, o que vale para uma cultura não vale necessariamente para outra, né? Tudo é muito relativo e pensando assim, a gente escapa a qualquer julgamento crítico, tá? Um religioso dizer que a homossexualidade é pecado e um cientista hardcore dizer que a homossexualidade é doença, para mim são coisas que estão no mesmo nível, tá? E nenhuma das duas concepções vai levar a gente a algum lugar, ou melhor, vai levar a gente a ficar se achando foi alto falho, não é pegador, é pecador e dois anormal. Ricardo, falando de prisões, você fala sobre o que acontecia no século XIX de uma forma legal, e legal que eu falo no sentido de legalizada, algo que acontecia contra os homossexuais, que era um tipo de lei chamada de crime contra a natureza. Eu acredito que, então, esses psicanalistas, esses médicos, tentavam livrar os homossexuais, né, o que a gente hoje chama de homossexuais, de serem pegos por esses crimes contra a natureza e irem parar na prisão. Fala pra gente o que eram os crimes contra a natureza e quais eram as consequências de quem cometesse esses tais crimes contra a natureza, que claramente aí também tem influência religiosa, né? Isso variava de país para país, tá? E mais, a Alemanha, onde o burburinho foi maior, também não era ainda um país, né? Propriamente dito. O que acontece foi o seguinte: na França, onde as leis eram menos severas, os médicos foram os mais reacionários possíveis, tá? Na Inglaterra e na Alemanha, onde as leis eram mais severas, os médicos foram os mais libertadores possíveis, tá? Pelo menos a nível de intenção. O que é que houve? Houve a postulação, nessa época, de que a nossa sexualidade responde a uma natureza. De que nós possuíamos uma coisa chamada instinto sexual, tá? E que esse instinto sexual poderia possuir um funcionamento normal ou um funcionamento desviante. O funcionamento do instinto sexual normal era o instinto que levava um homem a amar uma mulher e um pênis a penetrar numa vagina. E um funcionamento instintivo anormal, né, seria algo que levasse não apenas à homossexualidade, mas a um sadismo, a uma relação sádica, a uma relação voyeurista, a uma relação de olhares, a uma relação fetichista, né? E todas essas manifestações eram consideradas crimes contra a natureza, tá? Mas a própria ideia de natureza é uma construção da ciência, né? Tipo, eles postularam que havia uma natureza sexual, postularam que havia um instinto sexual. Então, eles postulam que há uma natureza e postulam que há crimes contra a natureza. E como é cientista que está falando tudo isso, a gente acredita. E é muito interessante, Ricardo, porque da mesma forma que hoje existem animais
que se relacionam ali, por exemplo, um cachorro macho que se relaciona com um cachorro macho, uma macaca fêmea que se relaciona com uma macaca fêmea, um pinguim macho que se relaciona com um pinguim macho. E esses seres são parte da natureza, ou seja, eles são da natureza, o que mostra que isso que a gente chama de homossexualidade é parte da natureza, é uma forma de manifestação da natureza. Isso também existia nessa época. Só que quando uma sociedade não quer enxergar algo, seja por uma cegueira cultural, religiosa, que normalmente anda junto, né, cultural e religiosa, isso é transformado em lei. Né? A cultura e a religião, ela gera leis. Ela faz com que aquela sociedade, né, exija que determinadas coisas sejam cumpridas. Então, a homossexualidade ela entra aí, então, como um crime contra a natureza, que é muito, para nós hoje, né, com o nosso nível de conhecimento, muito incoerente, né? Um crime contra a natureza, sendo que é algo tão presente na natureza. Você tem minhocas, por exemplo, que são hermafroditas, nem intersexam, elas são literalmente hermafroditas, coisas, por exemplo, que um ser humano não pode ser, né, ter a capacidade ali hermafrodita de uma minhoca, mas mesmo assim, esses países, ah, por- claro, obviamente, por influência da religião que gerou toda a sua cultura, eles criam leis e que tinham esse nome, então, de crimes contra a natureza. Isso é muito interessante. Mas aí, antes mesmo, ainda no século XIX, esses médicos, esses psicanalistas cunharem o termo homossexualidade. Psicanalistas não, tá? Médicos, psiquiatras, Maravilha. neurologistas. Psicanalista ainda não, é só a partir de 1900, Sim, tá? Que precisa existir. sim. Né? Então, esses médicos, antes deles cunharem esse termo, então, eles cunham antes, eu acho que nem seriam os médicos, aí você explica para a gente melhor. Eles cunham um outro termo, que é uranista. Né? Esse termo é bastante usado ali no século XIX, não é isso? No século XIX, não é? Ah, mas esse termo uranista, que surge antes do termo homossexualidade, ele era pejorativo ou ele foi benéfico para as pessoas homossexuais? Foi benéfico. O que aconteceu foi o seguinte: em fins do século XIX, começou a surgir uma série de nomenclaturas, tá? Para homens que amavam outros homens. A primeira que surgiu foi esse termo uranista, tá? Que foi cunhado por um médico chamado Ulrich, com referência ao livro Banquete do Platão. Tá? No livro Banquete do Platão, o amor homossexual, o amor entre dois homens, né, ele é exaltado enquanto algo ligado ao deus Urano, né? Então, para escapar dessa coisa de sodomia, que era o termo mais em voga, propuseram o termo uranismo. Tá? Foi um termo muito bem aceito, mas logo, 3 décadas depois, passou a ser extremamente pejorativo. Nesse mesmo tempo surge o termo inversão, pessoas que são invertidas, né? Também com uma conotação extremamente libertadora, de homens que possuem uma alma feminina e de mulheres que possuem uma alma masculina. Tá? Foi o Westphal, o médico que propôs o termo inversão, e logo também, 2, 3 décadas depois, esse termo foi tido como pejorativo. O termo homossexualidade é atribuído a um jurista chamado Kurt Benny. Tá? Embora ninguém saiba se ele era jurista ou médico exatamente, porque ele escrevia por pseudônimos e escondido. Tá? Então, os termos homossexualidade e heterossexualidade nascem nessa carta, tá, desse Kurt Benny aos juristas alemães, porque a Alemanha ainda não era um país,
era uma junção de várias províncias, vários estados, sei lá, né, e que estava se unificando, sendo que a, a Prússia era esse estado, essa província que foi dominante em relação ao Código Penal. E a Prússia era extremamente condenava extremamente o amor entre dois homens. Então, esse termo homossexualidade barra heterossexualidade barra homossexualismo surgem com uma concepção completamente libertadora. Tá? E aí, o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Passam uns 50 anos, o termo uranismo já tinha caído no deboche, o termo inversão já tinha caído no deboche, e o termo homossexualidade foi preferido pelo movimento gay, justamente por conter uma certa neutralidade científica e ainda não ter caído na ironia, no deboche. Tá? E é um mito também, porque tem fake news em tudo quanto é canto, para tudo quanto é canto. Tá? O termo usado pelos médicos para dizer que a gente é doente era homossexualidade, não homossexualismo. Tá? O termo homossexualismo foi muito pouco usado, inclusive. Tá? Por exemplo, o Freud, psicanalista, ele usava o termo homossexualismo, mas numa concepção extremamente libertadora. Né? Então, assim, ora usavam homossexualidade, ora usavam homossexualismo, tá? Mas de uns 15, 20 anos para cá surgiu essa ideia de que não pode falar homossexualismo, que tem que falar homossexualidade. E assim, a gente respeita, porque somos nós quem decidimos como a gente quer ser chamado. Mas eu acho que faz-se necessário esse trabalho histórico, como você estava falando, e de resgate, né? Não foi assim que as coisas aconteceram. Nos grandes manuais de psiquiatria, o termo era homossexualidade. Ricardo, e você explica que uma das formas que os médicos encontraram de, teoricamente, defender os homossexuais e tirá-los das mãos da polícia, das mãos da igreja e colocá-los na mão da medicina, foi dizer que os homossexuais, embora fossem perversos, eram bons perversos. Fala pra gente o que seriam os bons perversos. Por que os hoje chamados homossexuais eram defendidos como bons perversos? Era a militância da época, tá? A militância homossexual da época só chegava nesse nível, tá? Para um militante da época, valia a pena considerar a homossexualidade como uma perversão, tá? E não como um crime. Era só aí que se chegava, né? Concepções mais libertadoras foram surgindo ao longo da segunda metade do século XX, ao longo do século XXI. Tá? Mas, por exemplo, qual é a figura do bom perverso? Se a gente possui um funcionamento instintivo, tá? Normal ou anormal, o funcionamento instintivo leva um homem a amar uma mulher a amar um homem, e o normal seria a união genital. Tá? E o funcionamento instintivo anormal abarcaria sádicos, masoquistas, voyeuristas, exibicionistas, pedófilos, necrofagia e homossexualidade. Então, surge a ideia de que os homossexuais são bons perversos, né? Para justamente, dentro dessa concepção de perversidade, né, tirar a gente desse lugar e colocar na porta do inferno, mas não lá dentro, Era como sabe? dizer que dentre os piores nós éramos os menos piores? Os menos piores, é exatamente isso. E a gente nunca pode esquecer que nessa época foram, acho que, 8 milhões de homossexuais mortos na Alemanha,
pelo Terceiro Reich em campos de concentração. Tá? Foram as maiores vítimas do Holocausto foram ciganos, tá? Em segundo lugar, homossexuais, e em terceiro lugar, judeus. Tá? Mortos por serem homossexuais. Né? Tudo isso, o efeito colateral foi horrível, né? Disso tudo. O nazismo, ele sempre dizia que estava trabalhando com teorias científicas, galera. Vou pegar esse gancho do que o Ricardo está falando. Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, uma das bases do nazismo foi a doutrina secreta de Helena Blavatsky, que as mentes por trás de Hitler usava como uma pseudociência e deturpando os escritos dela, que, na verdade, são um campo do que a gente vai chamar de místico, ocultista, mas que eles pegavam como uma ciência para argumentar e justificar, por exemplo, o fato deles de acreditarem que os alemães eram arianos e os únicos arianos na Terra. A questão com os homossexuais não foi diferente. Eles não chegavam dizendo vamos levar homossexuais para o campo de concentração e matar homossexuais só porque a gente é homofóbico e não gosta. Não, eles teoricamente tinham argumentos. Por isso a gente volta a dizer, a gente tem que ter conhecimento histórico e de qualquer outra natureza para não cair em nenhum tipo de gaiola, porque o nazismo ele trabalhou teoricamente com teorias científicas e que hoje estão completamente já esquecidas, abandonadas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe hoje muito bem que a homossexualidade não é uma doença. Mas, Ricardo, no curso você fez uma colocação que eu achei incrível. Eu vou até ler aqui, porque diz mais da sua área de conhecimento do que a minha. Dentre os 5 eixos ao redor dos quais giraram as teorias sobre a homossexualidade no final do século XIX, você cita a cura gay. Como que os médicos tentaram curar gays e por que isso falhou? Bom, porque isso falhou é meio óbvio, né? Mas para Mas gente, você para eles, não. sabe que a bancada evangélica lá do Congresso ainda não sabe disso, né? Ainda não sabe disso, mas o que é mais bizarro disso tudo, a sua pergunta é ótima, por que os médicos tentavam curar gays? Porque gays queriam ser curados, né? A ciência coloca na nossa cabeça que a gente é perverso, que a gente é anormal, que a gente é desviante, logo a gente vai querer se curar disso. Né? Então, homossexuais passaram a. E qual homossexual um dia ou várias vezes já não quis ser curado? Né? Todos nós, por várias vezes na nossa vida. Né? E esses tratamentos eram tratamentos, hoje em dia, tidos como bizarros. Né? O principal, e assim, o principal deles era recomendar casamento, né? Ou ida frequente a prostíbulos, para ver se o homossexual finalmente se interessava por alguma mulher. Tá? Havia outros tratamentos, como banhos. A gente não sabe se eram banhos quentes ou banhos extremamente quentes, né, ao ponto de causar problemas na pele, mas banho quente naquela época era uma raridade, né? Era tido como fins terapêuticos mesmo. Né? E é isso, eles propunham Tinha os choques também, não tinha os choques? os choques, os banhos quentes não eram lá muito usados. O mais recomendado era a ida para o prostíbulo ou casamento. Castração Mas também. teve casos de recomendação de castração, mas também não vamos demonizar tanto, tá? Um caso ou outro de um médico mais desavisado, tá?
Mas tudo isso porque pessoas como a gente queriam ser curadas, né? E é uma coisa que repercute até hoje. É isso que eu estou falando. Todo Fantástico é anunciado a cura da homossexualidade. Ou então uma pesquisa que vai levar à cura da homossexualidade, quando na verdade, assim, até a gente descobrir que a gente não precisa ser curado, é um longo caminho, e mesmo quando a gente descobre que a gente não precisa ser curado, a gente tem que se lembrar a todo instante que a gente não precisa ser curado, né? E não é nenhum padre que diz isso para a gente, não é nenhum pastor, não é nenhum cientista, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, somos nós mesmos. A gente se disciplina a esse discurso de que a gente é anormal e de que a gente precisa ser curado. E eu achei muito curioso, porque para mim foi novo, né? Uma área que eu não tenho informação nela, que é a sua área, né? Você é um psicanalista, mas você falou, por exemplo, de profissionais da época, que eu acredito que eram psicanalistas, que fizeram, por exemplo, várias experiências, ou seja, então, entrevistaram várias pessoas, documentaram isso, e no fim das contas você mostrou que nenhuma das tentativas curou nenhum homossexual, e o único que teria supostamente sido curado depois teve uma recaída. Psiquiatras que fizeram isso. A diferença entre médico, entre psicanalista e psiquiatra, é que o psiquiatra é um médico que cuida das chamadas doenças mentais. Tá? O psicanalista segue Freud. Tá? Ele é geralmente um psicólogo, como eu, tá? Mas também há misturas entre psiquiatras. Há psiquiatras que são psicanalíticos, há psiquiatras mais críticos à psiquiatria tradicional, mas fato é que a psicanálise entra uns 30 anos depois, nessa, inicialmente com um viés mais libertador. Mas é exatamente isso. O grande psiquiatra dessa época se chamava Krafft Ebing. O livro dele é um desses livros que está aqui atrás de mim. É um relato de, acho que de 50 a 70 casos de homossexual. E teve essa história. A recaída foi, acho que num carnaval, não foi? Dele. O Gilmar está aqui no comentário rindo assim, recaídas. O Gilmar está fazendo uns comentários engraçados. Tem alguns comentários bacanas que eu estou vendo passarem aí, né? Mas foi no carnaval a recaída, né? Então quer dizer, Ricardo, que nenhum profissional conseguiu curar homossexuais em todo o século XIX, temos registros disso, e mesmo assim, em pleno século XXI, ainda temos pessoas achando que existe cura gay e ainda receitando isso. Porque, galera, se engana muito quem pensa que essa mentalidade foi completamente superada e esquecida. Quando eu me assumi, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi da minha mãe é que eu era doente. Eu estudava, eu fazia estágio, eu trabalhava, eu escrevia, eu mexia com artes, eu era uma pessoa extremamente ativa em tudo, mas para ela eu era um doente, por ser homossexual. E eu não fiz nenhum tratamento, mas não foi por falta de opção, porque a igreja onde eu frequentava faz até hoje retiros que tentam curar essas pessoas. Os rapazes vão para, é como se fosse um sítio, e ali eles ficam como, tipo, uma semana, 2 semanas. Isso na igreja que eu frequentava, tá? Não tô falando de igreja do Zocão. Na igreja que eu frequentava. E eles ficam lá isolados, como as pastoras. E aí você imagina tudo que pode acontecer. Raspa a cabeça para tentar tirar a beleza da pessoa, né? Que os crentes chamam de vaidade. Raspa a cabeça da pessoa. A pessoa tem que fazer jejum. Gente, é uma tortura psicológica gigante. Mas outras formas de tentar curar gays são piores. Por isso eu citei a questão da castração, da questão dos eletrochoques, que assustam muito a gente, né? Mas você tocou no assunto que é a nossa próxima pergunta e a última, Ricardo.
Então, para quem está aí ó, na nossa conversa, quiser fazer uma pergunta para o Ricardo, manda aí que se der tempo a gente tenta responder, se for dentro do assunto. Mas a última pergunta é sobre Freud. Você tocou no assunto de Freud e exatamente sobre isso. Porque, pensa, a gente está saindo então do século XVIII e XIX. O que a gente hoje chama de homossexualidade, né? Já tinha passado pela mão da igreja, que foi muito sangrento, caído na mão da polícia, que foi muito sangrento, caído na mão do Estado, que foi muito sangrento, depois caído na mão da medicina, que foi muito sangrenta, mas aí vem Freud. E o que, que Freud diz agora no século XIX, não mentira, no século XX, o que, que Freud diz já no século XX sobre a homossexualidade, Ricardo? O Freud diz várias coisas sobre a homossexualidade, algumas concepções um tanto questionáveis, e outras extremamente libertadoras, tá? A gente pode dizer, inclusive, que dentre os cientistas, o Freud é aquele que tem as concepções mais libertadoras a respeito da homossexualidade. O Freud vai falar, por exemplo, que a gente não tem um instinto sexual, a gente tem uma pulsão sexual. Né? E a pulsão sexual é aquela que não possui um objeto privilegiado. Tá? Porque se a gente tivesse um instinto sexual que levasse um homem a amar uma mulher, o Freud vai falar assim, olha, então todo mundo é pervertido, ou então a perversão não existe. Porque desejos homossexuais é uma coisa que a gente vê em todo mundo. E não tem problema ter desejos homossexuais. Tá? O Freud tinha pacientes, ele vislumbrava desejos homossexuais nesses pacientes. É muito comum, por exemplo, entre as crianças, né? Meninos beijarem meninos e meninas beijarem meninas e meninos, porque justamente as crianças ainda não são educadas, né? É a educação que faz a gente se tornar heterossexual, né? Tipo, nós dois somos crianças, eu estou te dando um beijo. Chega a professora e fala, tá errado. É quando a gente aprende que isso está errado, né, que a gente se torna ou um heterossexual ou um homossexual culpado. Né? Mas de início, a nível de estimulação sexual, ele vai substituir esse conceito de instinto pelo conceito de pulsão, para justamente dizer que a nossa sexualidade ela é completamente aberrante. Por exemplo, segundo a lógica do instinto sexual, só é considerado normal a penetração pênis-vagina, tá? E como eu falei antes, é considerada perversão ao lado da homossexualidade, sadismo, masoquismo, aplicador no outro, sentidor, prazer em sentidor, prazer em olhar, prazer em ser olhado, prazer nos fetiches. E o Freud vai se perguntar, quem nunca? Né? Então, das duas, uma. Ou todo mundo é perverso, ou então a anormalidade não existe. A nível sexual não existe diferença de normalidade ou de anormalidade. É a sociedade, é a moral da sociedade que faz alguns serem identificados como normais e outros serem identificados como anormais. Sensacional, Ricardo. Isso me lembra muito de alguns povos que eu estou estudando, porque eles tinham essa visão disso que hoje a gente chama de homossexualidade, como se fosse algo muito fluido, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, com os deuses LGBT+, e os heróis da antiguidade, que eram como se fossem semideuses, né? Tipo Hércules, porque eles querem colocar essas pessoas numa tabelinha e dizer Zeus era bissexual. Mas será que ele era bissexual ou será que ele era pansexual? Apolo
era homossexual. Mas será que ele era homossexual mesmo? Dioniso era intersexual. Ou seja, é como se tivesse que colocar o ser humano numa gaiola. E aí você vai criar o tal do heterossexual, que era considerado, então, como esse ser que não tinha essa perversidade, mas sendo que a gente sabe hoje muito bem que, mesmo essas pessoas tidas como heterossexuais, também tinham esses pensamentos e desejos que eram considerados, então, para a medicina da época, como perversos. Porque é muito comum, por exemplo, um heterossexual sentir prazer, por exemplo, em ver certas coisas da sua parceira, por exemplo. Então quer dizer que ele seria enquadrado no mesmo grupo ali dos perversos. Então faz muito sentido o que Freud diz, que ou todo mundo é perverso ou não existe a tal da perversidade. E aí cai por terra esse título que os homossexuais carregaram de perversos, mas bons perversos. Exato. É esse um dos principais ensinamentos do Freud, é por isso que eu gosto tanto dele, é por isso que ele é meu maior ídolo. Tá? E ele falou isso em 1905. A gente está em 2023 e tem pessoas que falam completamente o oposto disso, com concepções extremamente reacionárias, extremamente duvidosas a respeito do amor e do desejo entre dois Eu homens. vou fazer duas perguntas para você, Ricardo, que são perguntas aqui da galera que está assistindo a gente. Então eu peguei duas que eu achei muito interessante. A primeira que eu vou fazer é do Drico. Ele perguntou sobre a diferença, né? Aí você vai falar dentro do olhar da sua área. Né? Para quem está entrando agora, o Ricardo é psicanalista, é doutor na área. Qual a diferença da bissexualidade com a pansexualidade dentro aí da visão de Freud? Porque a gente sempre ouve que Freud dizia que, na verdade, todo mundo nascia bissexual. Então, fala pra gente, qual é a diferença? É verdade ou não é? Tem diferença ou não tem? É verdade. O Freud dizia que todo mundo nasce bissexual. Tá? O que significa dizer que todos nós nascemos livres para desejar o que a gente quiser, né? Só que são as experiências da nossa vida que vão levar a gente para ser heterossexual, homossexual, bissexual, heterossexual, ocasionalmente homossexual, ocasionalmente hétero, e mais as 6 bilhões de saídas possíveis. Tá? Então, o Freud falava que nós somos bissexuais porque, na época dele, mais com o sentido de que, na verdade, todos nós nascemos pansexuais. É porque, na época dele, só se reconhecia dois gêneros, né? O homem e a mulher. Mas se o Freud fosse relido hoje em dia, essa ideia de que todo mundo nasce bissexual, com certeza levaria a uma concepção de que todo mundo nasce pansexual, né? Todo mundo nasce aberto a amar a multiplicidade de sexualidades, de gêneros e de coisas possíveis que existem no mundo. Mas são as minhas experiências de vida que me fazem tomar um caminho ou outro. E se há 6 bilhões de pessoas no mundo, há 6 bilhões de sexualidades diferentes. Tá? Não existe só homo, hétero, bi, pan, não. Tá? Essas têm nome, como você está falando, essas são enquadradas. Mas dentre elas, no meio delas, há várias possíveis. Ricardo, e a última pergunta vai ser do Gilmar. Ele perguntou aqui onde consegue acessar o seu material, né? Para quem está entrando agora, o Ricardo tem um curso incrível sobre a história da homossexualidade, que é gratuito. Então conta pra gente aí onde a galera pode encontrar seu material, Ricardo. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco algumas aulas, né, e dentre elas esse curso. É só colocar o meu nome, Ricardo Salstrager, tá? Eu acho que vocês conseguem ver o meu sobrenome. No meu perfil no Instagram tem o link para o canal, né?
É só entrar lá, assim, é uma coisa que já tem 5.000 visualizações, que assim, para um professor universitário, amador, né, no assunto, não midiático, é uma coisa muito bacana, tá? É uma quantidade muito grande de visualizações. Os comentários que eu recebo são sempre muito bacanas. E os melhores são dessas pessoas que se transformaram a partir do curso. É um curso de 5 aulas contando a história da homossexualidade, que eu fiz com muito carinho. E agora eu vou começar a fazer homoinfos, informes sobre a homossexualidade, que são vídeos mais curtos, tá? De 15 a 20 minutos, enfatizando propriamente o sofrimento por ser homossexual. Tá? Já tenho uns 10 vídeos planejados, né? Eu me mudei recentemente de apartamento, ainda estou enfeitando aqui, fazendo uns cenários bacanas, mas em muito breve eu vou colocar lá no canal essa playlist Homoinfos. Galera, os vídeos do Ricardo são muito bons, muito bons. Eu recomendo muito. Ó, se vocês tirarem 1 hora por dia, em 5 dias, vocês assistem o curso dele. E aproveitem porque está gratuito. E eu vou falar, Ricardo, se você tivesse colocado aquele curso ali valendo R$ 500, cara, R$ 1.000, continuaria sendo extremamente assim, coerente, porque o curso é muito bom. E assim, galera, eu estudo muito a história da homossexualidade, eu me interesso muito. Para eu escrever, Ricardo, a Banda Sagrada de Tebas, eu levei 20 anos de pesquisa. Ou seja, eu comecei assim, muito cedo. Então, assim, galera, se eu tô falando que o curso do Ricardo é incrível e que eu aprendi muito, mas muito, 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 eu tô falando sério mesmo. Se vocês querem ter, assim, uma aula que vocês vão guardar para a vida, assistam o curso do Ricardo. É só colocar lá a história da homossexualidade ou então entra no perfil dele lá que vocês encontram. Então, Ricardo, a gente vai terminando aqui. A hora passou muito rápido, né? Quase 1 hora e meia que a gente tá aqui, Ricardo. E eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui nessa conversa. O Ricardo, galera, é uma pessoa extremamente acessível, muito educado. Então, obrigado, tá, Ricardo, pelo carinho como você chegou até aqui esse momento. Obrigado por estar ajudando as pessoas. Isso é, antes de qualquer coisa, uma atitude generosa. Eu espero que você traga esses novos vídeos aí, ajude mais pessoas ainda. Eu vou deixar esse espaço aí para você, né, fazer as suas considerações finais, agradecer a galera. Eu queria te agradecer demais pela generosidade, tá? Pelo convite. Estou com o seu livro aí para comprar, para ler agora, nos próximos dias. Tá? Vai ser um prazer imenso conhecer mais o seu trabalho, para além dos vídeos que eu já vi e que são ótimos. A gente está junto nessa luta, a gente pode programar outros encontros, outras coisas para a gente fazer junto, tá? E queria agradecer demais a todo mundo que passou por aqui. Quem tiver alguma questão pode me mandar uma mensagem que eu respondo sempre as dúvidas, as questões. E queria dizer que eu adorei, Thiago. Foi muita gentileza o convite, foi de um valor imenso para mim. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu que agradeço, Ricardo, e eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Eu vou depois pegar esse material e disponibilizá-lo também em outras redes. Eu adoraria ter lido a mensagem de todo mundo, mas vocês perceberam que se eu tivesse lido a mensagem de todos e feito as perguntas que todos fizeram, essa live teria umas 4 horas de duração e eu queria aproveitar mais a presença do Ricardo e fazer aquelas perguntas mais pontuais ali. Mas muito obrigado, galera. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Eu quero também agradecer as mensagens que vocês estão me enviando, o apoio aos vídeos. Vocês imaginam o tanto de hate que eu recebo também diariamente. Mas a gente faz isso, não é, Ricardo? Porque a gente sabe que ajuda as pessoas, que alcança as pessoas. Da mesma forma que eu fui ajudado quando eu precisei, que as informações e o conhecimento me libertou de muitas gaiolas, eu sei que essas informações, esse conhecimento compartilhado também pode ajudar as pessoas. Então, quem não assistiu, por exemplo, o vídeo que eu publiquei hoje, vai lá,
no meu feed, assista o vídeo, está super legal, inclusive é coerente aqui com o tema que a gente conversou hoje. E quem não leu ainda a Banda Sagrada de Tebas, está disponível, galera, no site da Amazon e do Mercado Livre. E vai ser um prazer enviar para vocês com um autógrafo, uma dedicatória aí super carinhosa. E é isso, a gente vai terminando aqui a nossa live. Um beijão para todo mundo que participou e até a próxima. Beijo, beijo, Tchauzinho para pessoal. todo mundo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, galera. Tchau, boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite, tchau.